Bendito Pai Celestial, nessa hora nós suplicamos a Tua ajuda, e que a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia venha nos socorrer mais uma vez. Que privilégio estar aqui nessa noite, privilégio de ouvir estes cânticos, esses irmãos que entoaram os belos cânticos a Ti. E agora nós precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, né? Que coisa boa, né? Coisa boa e coisa boa, né? Ranchão maravilhoso, vermos a presença de cada irmão. O pastor disse ali, você falou da cidade, não falou o seu nome, né? Aí eu ia dizer ele que era uma estratégia, né? Mas agradeço a Deus pela confiança do pastor. Bem-vindo. Nós não viemos aqui com esse intuito, mas de participar com os irmãos dessa bênção que é o ranchão, do qual nós assistimos pela internet. E agora estamos ao vivo, né? Queremos agradecer a Deus, a todos que estão conectados, que Deus possa falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Meu nome é pastor Josemar Praxedes, milito ali em Feira de Santana e também em Santo Estevão, aqui na Bahia, né? Ali pertinho. Nossa viagem foi boa, fizemos uma viagem boa, chegamos aqui na sexta-feira e no carro a gente diz assim, vamos ver se a gente chega na hora do amém, né? E aí a hora do amém passou, né? E disse, então vamos chegar lá pelo menos na outra hora aqui, que é um segredo. Mas desde os 40 quilômetros antes, eu não estou sentindo o cheiro do café. Esses irmãos, a bênção, né? A gente veio, né, nos ali brincando um pouco, né? Mas graças a Deus chegamos bem, chegamos em paz, como vocês também. Nós vamos ler a Escritura. Logo após tem um hino com o irmão Marquinhos, né? Então nós vamos ouvir. A leitura é Efésios 2, verso de 1 a 4. Efésios 2, versículo de 1 a 4. Creio que hoje dá para fazer uma vigília, não dá? Estão dispostos? Aleluia, né? Glória a Deus. Mas nós falaremos aquilo que o Espírito Santo nos der. Todos acharam? Efésios 2, de 1 a 4. Vamos ler a Escritura. E vos verificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Pai, nós te agradecemos. Sabemos que essa misericórdia foi estendida a nós, a cada um de nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos, vamos ouvir o hino. Irmão Marquinhos, né?
É? Foi um engano, né? Então, enganaram, né? Glória a Deus. Mas está tudo dentro do programa de Deus. Quer cantar, minha esposa? Quer não? Ah, tá. Não está se sentindo bem. Tá bom. Nós queremos falar dessa bondade que Deus tem tido para conosco, né? Eu creio que é um incentivo nesse ranchão, pastor. Bem-vindo. Que coisa boa, né? Talvez a gente, tudo agora, se fizer, pode ser uma cópiazinha, né? Cópia boa, né? Mas é um privilégio para nós estar aqui e ver a presença. Aqui tem irmãos que vieram do Recanto, né? Da Fé, lá em Goiânia, para estar aqui. O Gilberto, a esposa, né? Glória a Deus, né? Motorista também, né? Que privilégio, né, irmão? Saíram de uma bênção e vieram para outra bênção também. Esses baianos aí, aleluia, gente boa, né? Graças a Deus por isso. E esses dias que nós temos ali usado, né, o nosso púlpito para pregar as mensagens do nosso profeta, William Marion Branham. Pregamos a mensagem e a Bíblia. E graças a Deus, nós temos sido ricamente abençoados. Isso um irmão disse ao irmão Branham. Irmão Branham, eu estou um pouco nervoso, né? E ele disse assim que não estava conseguindo falar diante da multidão. Aí o irmão Branham disse, então você vai. Era como se o coração estivesse, né, saindo pela boca. Ele disse, então engula o seu coração. Aleluia, né? Então, a gente nunca se acostuma com esse lugar. Você pode ter 10 anos, 20 anos, mas aqui não é o lugar, né, para se acostumar. A coisa aqui é séria. E se Deus não tiver misericórdia do homem que está à frente, ele não vai conseguir o seu objetivo. Por isso nós queremos que Deus tome a primazia nessa noite. Tome o controle da nossa vida e da audiência. Amém? E eu creio que vocês estão orando por nós. O profeta pregou uma mensagem com o título Estou à porta e bato. Estou à porta e bato. E ele fala, né, de quem está à porta, né, batendo, ele está sempre pelo lado de fora. E ele contou uma história de um homem, um artista, e ele disse que não sabia qual era o nome dele. Mas ele falou, parágrafo 19, ele diz assim, quando o grande artista, não me lembro o seu nome no momento, pintou o quadro de Jesus batendo a porta. Qualquer quadro antes de poder se tornar um quadro famoso, tem de passar pelo salão dos críticos. E as pessoas que são artistas famosos, que criticam o quadro, elas encontram todas as falhas que há nele. Assim, depois que este famoso quadro tinha praticamente passado pelo salão dos críticos, perguntaram ao homem que fez a pintura. Um crítico disse, só uma coisa que consigo encontrar de errado com o seu quadro.
ele disse: você se esqueceu de colocar o trinco na porta. E o pintor disse: ah, não, você entendeu errado. Se o trinco estivesse do lado de fora, ele levantaria o trinco e entraria. Mas o trinco está do lado de dentro. A pessoa dentro tem de levantar o trinco. Aí o irmão Branham disse: é assim Jesus. Com toda a sua misericórdia e toda a sua compaixão, ainda assim é você quem o deixará entrar ou o manterá fora. Você tem o trinco do seu lado, porque um homem bateria a porta de outro, né? Qual seria o motivo? Ora, é para conseguir autorização para entrar. E a mensagem é: eis que estou à porta e bato. E o irmão Branham disse que nós, muitas das vezes, não permitimos que ele entre. Há lugares em nós, né, nossos quartinhos secretos, que nós não permitimos que Jesus entre e deixamos ele de fora. Por isso nós queremos, nessa noite, abrir, aleluia, todos os compartimentos da nossa vida para que Jesus entre e faça uma, aleluia, glória a Deus, vasculha completa em nós. Está disposto a isso? Aleluia! E é isso que nós estamos precisando. Porque, glória a Deus, ele disse que se um grande homem entrasse ou chegasse à sua porta, você diria a ele: entre, né? Se assente, convidaria e daria o melhor que você tivesse. Ele fala de vários grandes homens. Ele fala da rainha da Inglaterra. Se ela batesse a sua porta, você abriria a porta e diria: entre, rainha, para ser a convidada de honra da sua casa. Mas há um maior que está batendo. Há um maior que está batendo a porta do seu coração. E muitas das vezes você tem fechado o trinco. E dito, diz o irmão Branham, diz para ele: nesse local aqui o senhor não pode entrar. O senhor está convidado a determinado compartimento, mas há outros compartimentos que o senhor não tem autorização de entrar. Por isso nós devemos abrir, aleluia, cada compartimento da nossa vida para deixar Jesus, glória a Deus, né? Fazer essa vasculha completa para que possamos, glória a Deus, receber estas bênçãos que está nos faltando a cada dia. Você está disposto a isso? Jesus pode entrar, aleluia, em cada compartimento da sua vida? Se ele pode entrar, aleluia, ele não está mais à porta. O irmão Branham diz assim: ele está à porta de uma humanidade caída, batendo, tentando ganhar acesso à alma, e rejeitamos essa grande pessoa importante. Hoje nós fizemos aqui não foi uma brincadeira, mas algo, né? E para nós adivinharmos quem era aquele personagem. Eu fiz isso com um pastor bem-vindo, e ele perguntou se era uma mulher, qual tipo de mulher era aquela, se ela era mãe. Eu disse: era mãe um dos maiores, aleluia, glória a Deus, graças a Deus por isso. E as pistas foram dadas e ele foi.
E ali acertou que foi Maria, né? A pessoa mais importante para nós é Jesus. A pessoa mais importante para, aleluia, essa humanidade perdida é Jesus. Mas eles não permitem que ele entre nos seus devidos compartimentos. Por isso nós precisamos, aleluia, glória a Deus, abrir este coração. Abra seu coração. Abra o seu coração. Não pense que por você ir à igreja, fazer determinadas coisas, né? Tem algo que nós precisamos. É o novo nascimento. E só Jesus pode dar. Então o profeta diz aqui, você me diz então, irmão Brana, discordo do irmão neste ponto, porque eu já o deixei entrar. Bem, isso é muito bom. Estou tão feliz por você ter deixado isto. Deixou entrar, mas então você sabe de uma coisa? Ele pergunta. Parece que depois que eu deixo entrar, você tem um monte de pequenos apartamentos no coração. E você o recebe à porta, fica aqui, mas não fica olhando para toda a minha casa. Conseguiriam imaginar dizer, né? Aí ele cita um nome aqui, de que ele poderia entrar, mas não podia ficar olhando pela casa? Você conseguiria dizer, o Senhor pode ficar aqui à porta, mas o Senhor não pode entrar em todo o compartimento da minha vida. Né? Que coisa. Assim é que às vezes, diz o irmão Brana, parágrafo 38, nós que nos chamamos de cristãos, tratamos Jesus, pode entrar sim, creio que tu és o Filho de Deus, mas não te intrometas nos meus assuntos. Estão vendo? Essa é a linha do perigo. Você tem lugarzinhos no coração, portinhas que dão acesso a quartinhos secretos em seu coração. Cristãos têm. E muitos que deixam Jesus entrar não estão dispostos a deixar Jesus fazer o que ele quer. Quem está falando isso é o profeta de Deus para nós nessa noite. Oh, Deus, nos ajuda. Ele não é de todo bem-vindo. Ele não é de todo bem-vindo, porque ele não pode fazer da maneira que ele deseja. Que coisa, né? Se eu for à sua casa e você me receber, sinto-me como seu irmão e eu posso ir a qualquer lugar que quiser. Se for bem-vindo de verdade. Se for bem-vindo de verdade, se for à sua casa, sinto-me assim. Se você disser bem-vindo, isso significa que sou bem-vindo em qualquer lugar da sua casa. Nós somos bem-vindos aqui nessa noite. Esse ranchão está preparado para nós e o pastor bem-vindo nos convidou aqui. Aleluia! E nós somos bem-vindos. Você é bem-vindo, irmã. Irmão, vocês são bem-vindos. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E o irmão Brana completa aqui. Significa que eu sou bem-vindo a qualquer casa, a qualquer lugar da casa. Eu passaria direto. Se quiser me deixar um pouco, vou para o quarto. Se quiser comer um pouco, vou à cozinha. Eu me sentiria como se fosse bem-vindo. Glória a Deus. E se você for à minha casa, ou eu à sua,
e você disser agora, pode ficar bem aqui, mas não se atreva a abrir esta porta. Não vem aqui, eu não seria muito bem-vindo. Diz o irmão Brana. Bem, é assim hoje, com pessoas que se dizem cristãs. Você diz, pertenço à igreja, isso é bom, mas veja, o motivo de haver tantos problemas na igreja, o motivo de haver tanta confusão na igreja, tanto descontentamento na igreja, não é porque Jesus não está ali, é porque Jesus não pode ter acesso aos lugares a que ele quer ir. Ei, glória! Você tem algum compartimento nessa noite que Jesus não pode ir? Fica essa pergunta para você, irmão, porque a hora que nós estamos vivendo é muito séria. Há algum compartimento que você não permite Jesus entrar? Reflita, porque nós somos pessoas de lá de cima. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Nós queremos deixar o Senhor fazer uma vasculha em nós, Senhor. Nos ajude. Aleluia, glória a Deus. Tanto descontentamento na igreja, não é porque Jesus não está ali. É porque Jesus não pode ter acesso aos lugares que ele quer ir. Temos esses pequenos compartimentos e dizemos, não toque nisso. Se nós formos, não toque nisso, nós vamos ficar só com a mensagem. Até aí basta, vão me unir à igreja. Mas quanto ao mais, deixe-me cuidar dos meus próprios assuntos. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Será que nós temos coragem de dizer isso para o Deus que pagou o preço por nós? Não, Jesus, me ajude a me converter. Eu preciso disso, eu preciso que o teu Espírito Santo entre em mim e faça uma limpeza. Interessante é o lar, né? Você acorda de manhã cedo, aleluia, e aquela correria, né? Começa na cozinha e começa a cozinhar e começa prato sujar, chão sujar, e aí a gente tem que fazer aquela limpeza, né? As mulheres, as irmãs, e depois vai lá, suja tudo de novo, aí vai lá, faz aquela limpeza. Aí vai, suja tudo de novo. Nós vamos sair daqui, as panelinhas estão tudo boa ali. Mas depois que a gente come, nossa, a coisa fica difícil, né? Mas tem que limpar para tudo de novo. E Jesus entra no nosso coração, muitas das vezes, faz uma limpeza naquele compartimento e a gente suja de novo. E Jesus vem, limpa de novo. E nós suja de novo. E Jesus limpa de novo. É a misericórdia dele. É a misericórdia dele sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. E são as tuas muitas misericórdias, Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. E nós estamos aqui nesse ranchão nessa noite para ouvir Jesus falar conosco. Amanhã tem mais. Aleluia. Graças a Deus. Parágrafo 42, o profeta diz, Jesus quer ser o governante supremo do seu ser. Eita glória. O governante supremo do seu ser. Você se conhece? Me conheço, pastor, sou filha de Deus. Ele quer ser o seu governante. Ele quer ser o governante supremo do seu ser. Que Ele nos ajude, né? Porque nós estamos nos preparando para ir embora dessa, aleluia, dessa terra no arrebatamento. E nessa preparação, Jesus está querendo entrar em cada compartimento da nossa vida.
para que o Espírito Santo habite em nós. E o Espírito Santo só habita onde tem o quê? Limpeza. Então ele quer, aonde tiver um compartimento fechado em nós que não esteja de acordo com ele, o governante supremo, ele vai entrar. Só que ele não, aleluia, não força nada disso. Ele quer que você abra o trinco. Abra o trinco nessa noite. E não tem idade para isso, né? Não tem idade, o jovem, o ancião, né? Não tem idade para isso. Jesus quer ser o quê? O governante supremo do seu ser, e o único jeito de ele poder abençoá-lo é quando se torna o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Senhor é domínio, irmãos. Quando Deus, né, a própria irmã Brana disse que quando nós descobrimos quem nós somos, quando nós descobrimos quem nós somos, aí você vai ver grandes coisas acontecerem. E nós estamos aqui para isso, Jesus, nessa noite. Aleluia, glória a Deus, essas irmãs, esses irmãos estão aqui para isso nessa noite. Graças a Deus por isso. Aleluia. E quando se torna o seu Senhor, Senhor é domínio, propriedade. Quem fez você? Quem nos fez? Jesus, que tem o direito a cada lugar no seu coração. E às vezes nós dizemos, muitos dizem, né, que Deus só quer o coração. Então dê o seu coração agora. Permita ele entrar em todo o seu ser. Aleluia. Aleluia. Fala comigo também, porque nós lutamos por isso, né? Aleluia. E cada dia, cada momento, até que Jesus possa ser o nosso governante. Dai-nos disso, Senhor, dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia. Glória a Deus. E o profeta diz, Jesus, quem tem o direito a cada lugar em seu coração? O Criador. Não tenha segredos diante dele. Não tenha segredos diante dele. É. Graças a Deus por isso, eu creio que nós não temos segredos diante de Deus. Às vezes não damos conta, né, irmãos? Mas Ele está dizendo aqui para nós nessa noite, abra o seu coração. Abra. Abra o seu coração e deixe a luz do céu entrar. Glória a Deus. Que coisa boa. Agora falamos um pouco sobre algumas portinhas. Uma delas é uma portinha do egoísmo. Achamos tanto disso no coração do pretenso cristão. Está falando para nós, para os cristãos. É cristã? Somos cristãos ou não somos? Mas às vezes somos egoístas. Quem está dizendo isso é o profeta, e ele está dizendo para todos nós aqui. Que coisa boa, né? Isso é maravilhoso, irmão, saber estas coisas. Aleluia! Você e eu, é para mim e é para o meu grupo, contanto que seja em minha denominação, está tudo bem, mas se for de fora, se não for uma igreja, fala o nome da igreja, ou não for a minha, né, ou a minha pentecostal, seja, né, fora das assembleias, e tal, não serve. Cuidado. Então vejo Cristo não pode ter o governo, ele não pode ser Senhor. Se ele é o Senhor, ele é o governante.
Glória a Deus. Se você diz bem, eu gosto que ele faça algo por mim, mas se eu puder tirar tal proveito disso, né? Se eu puder tirar tal proveito disso, e a igreja, e isso, fiz as pessoas da minha comunidade pensarem melhor de mim, mas se você não abre esta portinha, eu o aceitarei, mas não o deixarei entrar nesse lugarzinho. Que lugarzinho é esse? Qual é esse lugarzinho em você? Em mim? Eu tenho que saber. Tem um lugarzinho fechado aí ou não tem? E nós temos que ser sinceros. Tem lugarzinhos fechados. Senão Deus não estava falando isso. Aleluia, mas pastor, eu tenho 100 lugares. Abri 99, mas ainda falta um. Mas esse vai ter que ser aberto. Porque Deus quer fazer o quê? Completar, aleluia, a sua obra. Aleluia, glória a Deus. E Ele quer tomar todo o nosso ser. Pastor, estou com 50 ainda aí. Você que tem que saber que lugarzinho é esse. O profeta disse, eu aceitarei, mas não deixarei entrar nesse lugarzinho, porque sou assim desde criança. Desde criança eu sou assim, e sinto que estou um pouco acima desse tipo de pessoas. Deixarei Jesus entrar, mas nunca irei a uma dessas pequenas missões, desses lugares onde todos gritam amém, glória a Deus, aleluia. Eu deixarei entrar, mas não irei a isto. Ele não é seu Senhor. Nós estamos aqui porque o nosso Senhor nos trouxe aqui. Aleluia! Para sermos abençoados. E graças a Deus, né? Aleluia, pelo pastor bem-vindo, né? Ele chega aqui, a gente já está bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Né? Todo mundo fala bem-vindo aqui, né? Se falar com ele, fala bem-vindo, né? Bem-vindo. E graças a Deus por isso. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Parágrafo 47. Então, ele é seu Senhor, ele é o seu governante. Glória a Deus. Vamos dar um amém? Amém. Glória a Deus. E eu deixarei entrar e me assentarei, aleluia, na melhor igreja da cidade. Não me importa se colocasse, se eu quiser ir ao curral, onde quer que ele queira que eu vá, eu gostaria de ir, contanto que ele esteja me chamando, e eu deixarei entrar baseado nele, sem ser meu Senhor. Seja o que for que ele queira fazer, que faça. Que faça. Há uma outra portinha chamada orgulho. Eita, quanta gente orgulhosa. Bate no peito. Nós não somos nada, irmãos. Nós ouvimos isso hoje. Nós não somos nada. Né? Agora, o Deus que nós servimos é tudo. Tudo em nós. Faz tudo para nós. Quando nós estamos enfermos, pedimos a quem? A Jesus. Quando nós estamos para viajar, quem é que nos protege? É Jesus. Quando nós queremos cantar, a quem pedimos ajuda? A Jesus. Quando nós pedimos uma mensagem, quem é que nos dá essa mensagem? Jesus. Quando vamos ao alimento, o que fazemos? Senhor, abençoa o pão, aleluia, tira toda impureza. É Ele quem faz isso por nós. Aleluia, então nós precisamos tirar esse orgulho. É uma coisa terrível. Quem já leu a mensagem orgulho aí? Leia a mensagem orgulho.
Oh, meu Deus. A outra portinha chamada orgulho. O que horríveis que horríveis diabinhos negros estão todos alojados neste coração do orgulho. Misericórdia. Tem misericórdia. Achando que você é melhor do que os outros. Aqui nós somos todos iguais, os irmãos Bran, né? Somos todos iguais. Somos todos irmãos e irmãs. Aleluia. Filhos e filhas de Deus. Graças a Deus por isso. É melhor do que os outros. Bem, eu mandaria meus filhos para lá. Eles não se vestem bem. As pessoas que vão lá não são da minha classe. Se Cristo é o Senhor em seu coração, somos todos uma só classe por causa de um só Espírito, que é o Espírito Santo. Somos todos batizados em um corpo. Orgulho parece um pequeno complexo que você tem. Você não quer que Jesus toque nisso? Você não quer que Jesus toque nisso? Pois rebaixaria sua posição social na comunidade. Grande coisa, né? Grande coisa. Deus tirou nós para cá. Aleluia. Graças a Deus para tirar todo o orgulho. E Ele vai conseguir, viu? Se você destrancar ali, aleluia, acabou o seu orgulho, porque o maior de todos se humilhou. E desceu as partes mais baixas para encontrar quem? A mim e a você. Perdidos. Perdidos. Nós viemos aqui para o encontro, pegamos tudo certo, mas na hora da entrada, perdido. Eu me perdi. Fui lá para o aeroporto, né, irmão? Eu precisei de um guia. E o irmão Marcos, o senhor vai? O senhor já passou, já estou voltando. Mas graças a Deus, né, que a humildade faz isso. Ligamos e voltamos e acertamos. E o irmão nos conduziu até aqui, ao ranchão da fé. Lugar das bênçãos de Deus nessa noite. Você crê? Na cura, aleluia, na sua libertação. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Pastor, bem-vindo, o senhor está de parabéns. Deus tem te abençoado e continuará te abençoando. Nós todos estamos, né? Glória a Deus. Aleluia, então é isso. Prefiro rebaixar minha posição social. Né? Eu sou fulano, grande coisa, né? Você sabe que eu sou? É assim que eles falam. Você sabe que eu sou? Já pensou se Jesus chegasse e dissesse assim, você sabe quem eu sou? Para aquele jovem rico, com tanta pompa, chegou lá, né? Como se fosse o grande, né? Mas será que ele estava pensando que Jesus estava querendo alguma coisa dele? Era, não? Eu faço isso na igreja, faço aquilo. Se eu só vasculhar minha vida, eu dou isso, faço aquilo outro. E Jesus foi lá e vasculhou o coração dele lá. Foi lá dentro daquela portinha. Eita, o que encontrou lá? O que encontrou no coração do jovem rico? E Jesus queria destrancar aquela porta, mas ele não permitiu. Se ele fizesse o que Jesus disse, ou estaria onde? Tinha a vida eterna. Mas ele não podia fazer aquilo, porque não havia um nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E Jesus entrou ali, ficou à porta batendo, venda tudo que tem, Deus pobre, e você vai ter um tesouro no céu. Disse que o coração dele, né, o semblante dele caiu. Aquela porta estava fechada, né? Fechada, e muitas das vezes você fecha a porta para Jesus, dizendo que crê em toda a palavra.
Vai doer um pouquinho agora. Você ouve falar sobre dízimo, sobre oferta. Você ouve falar sobre tanta coisa, mas você não abre. Você não abre para Jesus. Porque você pensa que é o seu pastor que está falando. Mas é Jesus que está querendo que você abra e acerte, porque você precisa sair daqui da terra, e os requisitos são completos, não são pela metade. E essa hora é a hora mais difícil, né? Então vamos abrindo as portinhas. Pastor, o senhor também não tem portinha? Tenho, mas estou lutando pela fé, para abrir uma por uma. E eu creio que eu vou conseguir. Aleluia! Glória a Deus. E eu creio também que você vai conseguir. Agora não tente sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Você tem que ver Jesus batendo e você... Eita! Ei, glória, aleluia! Aí Jesus disse, era tudo que eu estava esperando. Ó, moça! Quando Jesus olha lá, oh, meu Pai, aquela limpeza começa dentro daquela portinha, a sujeira vai embora, Jesus, só faltando mais uma. E eu creio que a noiva, aleluia, está abrindo aos poucos essas portinhas para Jesus fazer a vasculha. Um vagão, como o irmão Brana disse, que ele só pode ser selado depois que ele é inspecionado. Deus está inspecionando a nossa vida, irmãos. Deus está inspecionando a nossa vida. Isso não é ruim, não. Isso é bom demais. Ele se importa conosco. Ele não te abandona. Ainda que o trinco esteja fechado, Ele vai esperar você abrir. Ele não vai embora, não, viu? Aí ele se chateou comigo, como se fosse um amigo seu, algum parente. Não, se chatearam. Jesus não vai se chatear com você. Ele vai, voltar novamente e dizer, você está pronta para abrir hoje? Será que é hoje que você vai abrir essa porta? Essa portinha no seu coração aí? Que coisa maravilhosa, né? Isso fala, irmão. Está falando com você? Está falando comigo? Está falando conosco? Aleluia! Oh, glória a Deus! Está falando conosco. E o irmão Brana disse, se Cristo é o Senhor em seu coração, somos todos uma só classe, por causa de um só Espírito, somos todos batizados em seu corpo. Orgulho parece um pequeno complexo que você tem, Você não quer que Jesus toque nisso? Pois rebaixaria sua posição social na comunidade. Grande coisa, né? Quem tem um céu ganha, uma vida eterna ganha. Vai se preocupar com posição social? Nós não queremos posição social. Nós queremos Cristo. Glória a Deus. Prefiro rebaixar minha posição social na comunidade, diz o irmão Brana, e ter meu nome apagado, do que ter o meu nome apagado do livro da vida do Cordeiro. Eu preciso perder todas as de que ter o nosso nome apagado, né? Do livro da vida do Cordeiro. Mas não deixam que ele entre. Esse pequeno orgulho o mantém do lado de fora. Essa não seria a minha mensagem dessa noite, mas foi isso que Deus me deu. Eu ia falar sobre guia, mas Deus me segurou aqui. Ó, Jesus, sim, eu me unirei à igreja, eu te aceitarei, mas não olhes neste quartinho. Não olhes aí, não. Nós deveríamos dizer, Jesus, olhe nesse quartinho, eu me envergonho. Eu tenho vergonha disso aqui. Mas não dou conta. E aí Jesus vai lá e diz, espera aí que eu dou conta por você. Eu vou te ajudar.
E Jesus é o nosso ajudador, irmãos. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confie nele. Confie nele. E ele te o quê? Aleluia. Aleluia. Ele tudo fará. E ele quer fazer. Ele te criou, ele te conhece. Ô irmão, Deus te conhece. Você não precisa nem se apresentar a ele. Ele sabe quem é você. Ele sabe de todas as nossas fraquezas. Não precisa ninguém apontar dedo para ninguém, que ninguém está aqui para isso. Deus conhece as nossas fraquezas. E sabe qual é a melhor parte? É quando você em humildade e humilhação vem e diz assim: Pai, eu não dei conta. O que o Senhor vai fazer comigo? Levante, ponha-se de pé. Aleluia! Aleluia! Volte e vença. Vença cada polegada deste caminho. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. O irmão Brano diz aqui mais um pouquinho para nós. Então ele pode ser seu Senhor. Ele tem de ter acesso a cada cômodo da casa, a cada compartimento, a todas as coisinhas secretas da vida. Eita, Jesus, a coisa é minuciosa, viu? É minuciosa. Aleluia! Aleluia! A cada compartimento, a todas as coisinhas secretas da vida, ele tem de ter acesso a cada partezinha. Então ele se torna Senhor. Aleluia da sua vida. Glória a Deus. Para aquele que quer entrar em seu coração. Pergunta o irmão Brana, para que ele quer entrar em seu coração? Eu vejo gente cantando, entra na minha casa, entra na minha vida. Né? Como é mais? Será que tem mesmo essa liberdade? Deus quer ter essa liberdade de acesso. A gente acessa tantas coisas, né? Temos as nossas senhas, tanta coisa, mas você tem acesso? Não, restringiu o acesso. Coitado de nós. Deus não precisa da sua senha, mas Ele não quer invadir o seu coração. Ele quer bater e você abrir. Deus não é invasor. Deus não invade você, irmã. Irmão, Deus não nos invade. É nós que temos que querer. Aleluia! Somos nós que temos que querer. É para ser o quê? Ser o quê? O seu Senhor. Ele quer entrar. Para que Ele quer entrar em seu coração, é para ser seu Senhor. Ele sabe, aleluia, Ele está batendo a porta para ser seu Salvador. Aleluia! Aí você lembra dos dois do caminho de Emaús, né? Que conversa bonita, que coisa boa. E Jesus sabe fazer a coisa, né? Fez que ir embora. E às vezes Jesus faz que vai embora conosco. Viu? O profeta disse que o Espírito Santo tem hora que ele toma um voozinho, senta lá fora, espera a gente acertar a coisa para ele voltar de novo. Já sentiu alguma vez desamparada? Porque você colocou o Espírito Santo para fora. Ele não foi, não. Foi nós que colocamos. Mas aí nós acertamos, pedimos perdão e ele volta de novo. Aí você se sente aquele alívio. Aleluia! Ele voltou para mim. Glória a Deus. Olha que coisa aqui. Só para nós terminarmos. E se você fica com egoísmo, orgulho e malícia e tudo isso no coração, ele não pode ser Senhor. Embora você o aceite. Aceitei Jesus. Mas ele não pode ser o seu Senhor, diz o profeta. Embora você o aceite, ele não pode ser o seu Senhor. Quando ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de tudo, diz o profeta. Ele é o seu Senhor? Ele é o nosso Senhor, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia! E é para isso que ele está batendo.
Aleluia, ó Senhor. Você diz, deixa-o entrar. Deixe Jesus entrar nessa hora. Ó Jesus, nós queremos deixar o Senhor entrar nos compartimentos fechados dos nossos corações nessa noite. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada. Aleluia. Nós queremos chegar, não é só vermos a face uns dos outros desse lado, mas do outro lado. Que essa reunião possa ser, aleluia, completada também do outro lado. Quando do outro lado nós virmos a face de cada irmão e de cada irmã e dizermos: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que em nome de Jesus você possa sair daqui ricamente abençoado nesses dias que ainda, aleluia, alguém assumirá esse púlpito para falar a palavra. Nós queremos ouvir a voz de Deus nesse lugar. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Em nome de Jesus, os que irão retornar para os lares. Protege e livra. Dai-nos saúde nessa hora. Se tiver alguém enfermo aqui, pela fé, creia na sua cura e seja abençoado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus continue vos abençoando. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus, graças a Deus. Irmãos, nós devemos parar para pensar e meditar nessa mensagem que nós acabamos de ouvir. Ele estava pensando pregar a mensagem, um guia. Deus, exatamente, vamos dizer assim, foi Deus, mudou a linha da mensagem, é o que nós estávamos precisando. Agora, cabe nós ter temor, crer que veio de Deus para nós. Foi uma mensagem tremenda, tremenda mesmo, viu? Abrangiu tudo, toda a área da nossa vida. Agora, cabe nós corrigir e colocar em prática aquilo que nós acabamos de ouvir nesta noite. Deus continue abençoando, irmão, o pastor Josemar. Amanhã nós teremos mais, né, pastor? Amanhã nós vamos ter a escola dominical, que vai iniciar às 9 horas em ponto. E tem mais programação durante o dia. E amanhã à noite será o encerramento do nosso ranchão. Vai ser maravilhoso, está sendo maravilhoso e vai continuar maravilhoso. Deus vai continuar falando. E mais, o que eu estava observando aqui, irmão, enquanto o pastor estava pregando, a igreja estava naquele silêncio, naquela quietude, né? Não porque não estava gostando da mensagem, mas Deus estava falando como aquela chuva que ela estava caindo assim, bem mansinha e molhando assim toda a terra. Eu não vi ninguém praticamente sair aqui, ó. Tá vendo, irmão? As cadeiras praticamente completas. É Deus. É Deus. Deus o recompensa. A cada um de vocês, o pastor Josemar, sua esposa, sua família e também o seu ministério. Graças a Deus. Agora é com o irmão Wesley. Aleluia, fomos abençoados e devemos sair daqui testificando. Somos abençoados. Nosso boa noite a todos os irmãos que estão em conexão conosco. Nós temos um número de 1.032 irmãos participando. Aqui na Bahia, em Brejinho, é o irmão Francisco, a irmã Neide, a irmã Larissa. Em Brumado, a irmã Maria Nilza. Em Cacolé, o irmão Cisínio, o irmão Denis, irmão Enzo, a irmã Helena e a irmã Sâmara. Em Caeté, o irmão Nilson, a irmã Valéria, a irmã Maria Alexandrina e sua família, a irmã Juliana, o irmão Abraão, o irmão Nicolas, a irmã Nenê, a irmã Marlúcia, o irmão Edson Couto e a irmã Lu Alves. Em Feira de Santana, o irmão Martim, o irmão Giovanni, a irmã Joana,
a irmã Lindaura e o irmão Zelito. Em Gado Bravo, a irmã Juliana e a irmã Maiara. Em Guanambi, a irmã Veracia, a irmã Tatiane, a irmã Kelly, a irmã Jáfia. E Piraí, a irmã Camila Couto. Em Itabuna, a irmã Leide Matos, o irmão Beto, a irmã Mena, a irmã Vanessa e sua família. Também a irmã Jandira Rocha, o irmão Valmir Machado e a irmã Heloísa Rocha. Em Jacaraci, o pastor Francisco Pereira e toda a sua família. Um abraço fraternal a ele. Em Juazeiro, o irmão Alexandre e família. Em Maracás, a irmã Alice, a irmã Neuza, a irmã Rita, a irmã Malu, a irmã Roberta e o irmão Oswaldo e sua família. Em Maragogi Pinho, o pastor Antônio Neri e a sua esposa. Deus esteja com eles. Em Palmas de Monte Alto, o irmão Milton, a irmã Creuza. Em Pé de Serra, o irmão Ronilson, também Manuel Vieira e toda a sua família. Em Riacho de Santana, o irmão José Ribeiro e família. Em Salvador, a irmã Rita Vieira e a irmã Marilza. Em Barbalha, no Ceará, o irmão Elias e o irmão Severino. Em Maranguape, a irmã Sunamita. Em Brasília, Distrito Federal, a irmã Suzana, o irmão Esdra e a irmã Talita. Anápolis, de Goiás, a irmã Inácia e família. Goianésia, irmão Bruno. Rio Verde, irmão Joilson e família. Em Senador Canedo, a irmã Luísa, a irmã Poliana, o irmão Miguel, a irmã Edivânia e a irmã Beatriz. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o irmão Douglas e a irmã Gislane. Em Rondonópolis, a irmã Ângela. No Pará, Belém do Pará, o irmão Manuel Carlos. Em São Paulo, Américo Brasiliense, a irmã Maria Rodrigues. Em Barueri, a irmã Elizabeth. Em São Paulo, capital, o irmão William, a irmã Raquel e o irmão Davi Lopes. Em Conchal, a irmã Senise. Em Iguapé, o irmão Gilvan. Em Jaú, a irmã Clares. Em Olímpia, o irmão Esron. E em Palmares Paulista, a irmã Cidinha Cardoso. Vamos nós levantar nossas mãos em favor de todos eles e pedir a Deus que os abençoe. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E lembrando os irmãos que no término desta reunião, os que puderem ficar, fiquem. Vai ser servida a janta ali e depois da janta nós vamos ter a nossa roda de cânticos ali. Tem até uma fogueira preparada ali, nós vamos botar fogo nela. Vamos até mais tarde louvando ao nosso Deus. Nós temos pedido de orações. Muito bem. E como já foi dito pelo nosso pastor, amanhã daremos início à escola dominical às 9 horas. E à tarde, às 14h30, terá companheirismo com todos os irmãos, toda a igreja deve participar. O irmão Geandro e o irmão Mateus vai estar com a responsabilidade de fazer o companheirismo. E o irmão Mateus, ele personalizou umas lembrancinhas aí, ficou muito bonita. Quem participar amanhã vai poder levar a lembrancinha do Ranchão da Fé. Graças a Deus. Nós vamos orar em favor da irmã Inácia e família, da irmã Heleneide e orar pelos que vão voltar para os seus lares. Vamos nos colocar de pé e orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós estamos agradecidos a Ti, Jesus, pelo Senhor ter cuidado e cuidado tão bem de nós, Jesus. Estamos sobre os Teus cuidados, Jesus. O Senhor ainda fala, Jesus. E nesta noite nós ouvimos a voz de Deus falar, Jesus. O Senhor falou ao meu coração, Jesus, ao nosso coração, ó Pai. E que possamos sair daqui levando a bênção da Sua palavra, Jesus. Curas aconteceram aqui, ó Deus. Milagres e maravilhas, Jesus. Às vezes não vimos com os olhos naturais, Jesus, mas pelos olhos da fé nós cremos, Jesus. Que o Senhor cele essas palavras em cada coração, Jesus. Ó Deus, abençoe as igrejas, os irmãos, os pastores.
famílias, irmãos individualmente que têm participado conosco aqui, Jesus, que sejam abençoados, ó Pai, que a bênção da mensagem possa se estender a todos eles, Jesus. Ó Pai, os irmãos que enviaram os seus pedidos de orações, nós levantamos nossas mãos, todos em favor de cada um deles, Jesus. O Senhor conhece a necessidade de todos, ó Pai, pois o Senhor é onisciente, Jesus. Que o Senhor possa suprir, Jesus, as necessidades de cada um, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E Jesus, leve-nos em paz para os nossos lares, ó Pai, sabendo que o Senhor está conosco, Jesus. Pedimos a Ti e Te agradecemos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Abençoe ao seu irmão, à sua irmã, dizendo: Deus te abençoe. E se o Senhor permitir, amanhã nós estaremos de volta aqui. E lembrando aos irmãos que nos acompanham através da internet, que amanhã tem mais. Deus vos abençoe. Prossiga em frente, irmão valoroso, que nesta obra é trabalhador. Seus passos firmes te levam longe, pois são guiados pelo Senhor. Seus passos firmes te levam longe, pois são guiados pelo Senhor. Não pode, pois você sabe, és um varão por Deus aprovado, para levar esta mensagem onde estiver um predestinado. Sei que é difícil sua missão, e espinhoso é o seu caminho. Vai sorrindo e vai cantando, você não está sozinho.